Olá, pessoal! Nesta nossa primeira aula, então, nós vamos tentar compreender os conceitos de língua, texto e discurso. Quando eu trago esses três conceitos, é para pensá-los justamente no curso de vocês, que é organizador de eventos. Então, nós temos várias linhas teóricas que abordam esses conceitos, mas a gente tenta fazer uma breve síntese, né, do que é cada um desses conceitos, pensando em comunicação, né, na comunicação do dia a dia, quando se trata de organizar eventos, quando se trata de relacionar-nos com outras pessoas. Primeiramente, é importante nós compreendermos o conceito de linguagem, porque a partir desse conceito é que nós podemos dar conta dos outros três: língua, discurso e texto. Então, a linguagem, ela é tida como uma atividade humana que sempre então é utilizada em situações de interlocução. Por exemplo, nos casos em que nós nos relacionamos com outras pessoas, em que nós conversamos com os outros, nós estamos utilizando a linguagem. Neste exato momento em que eu me direciono a vocês, eu estou usando linguagem. Neste momento, especificamente, uma linguagem falada, né? E com um subsídio da linguagem escrita, então linguagem verbal, tá? E sempre, então, ela vai pressupor a existência de interlocutores. Quando eu falo para alguém, né? Eu escrevo para alguém. Então, nunca estou sozinho numa situação de comunicação. A linguagem ainda permite elaborar representações acerca do mundo em que nós vivemos. De que forma? A partir do momento em que nós descrevemos uma situação cotidiana, a partir do momento em que nós, né, enquanto alunos, enquanto docentes, nos inscrevemos em um curso específico, ou seja, toda a nossa vivência, ela é baseada na linguagem. E ela ainda vai trazer marcas de aspectos históricos, sociais e ideológicos de uma determinada cultura. Então, na linguagem, tudo está interligado. Né? Eu tenho interlocutores, ou seja, pessoas conversando, né, em interlocução, em relação. Tá? Eu tenho a representação de uma determinada situação cotidiana. Eu posso ter uma representação também desse mundo em que eu vivo, seja por meio de palavras, de gestos, de imagens, e uma questão bastante peculiar que eu diria que torna a linguagem completa é justamente a marca, né? São as marcas dos aspectos históricos, sociais e ideológicos, porque nós sempre falamos marcados e determinados por um determinado contexto. Passamos então ao conceito de língua. Né? Eu não vou abordar ela profundamente com conceitos teóricos, porque não convém aqui no nosso curso fazermos isso. Mas como eu disse antes, há vários linguistas, linguistas do texto, linguistas analistas de discurso, enfim, diferentes vertentes teóricas que na área de letras vão tratar então do conceito de língua. O que traz a base, então, para todas essas discussões é pensar o texto a partir do que nos dizia Saussure, tá? E aí eu trago uma citação de Abaurre que vai retomar esse conceito e abordá-lo tal qual o autor suíço. Tá? A língua, então, é um sistema de representação socialmente construído, constituído por signos linguísticos. O que significa isso? Quando se tem uma língua, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa, a gente está falando de um sistema. Tá? Esse sistema, então, é um código linguístico a partir do qual nós conseguimos compreender o outro e expressarmos-nos também. Então, ele é um sistema de representação. E por que ele é socialmente construído? Porque eu tenho sujeitos em relação. Eu tenho
um grupo social determinado que vai atribuir a essa língua determinada representação. Tá? Então, por que uma caneta se chama caneta? Por que um lápis se chama lápis? Isso é uma questão totalmente arbitrária, mas é convencionado socialmente, né? Então, é por um grupo. E quando eu falo que ele é constituído por signos linguísticos, é porque a gente sempre tem uma representação, né, de um objeto ou da forma como ele é nomeado e também relacionada ao seu significado. O texto, por sua vez, é o espaço de concretização do discurso. Ele é considerado uma manifestação individual, ou seja, do modo então como o sujeito escolhe organizar os elementos de expressão de que ele dispõe para veicular o discurso do grupo a que pertence. Então, por exemplo, quando nós vamos produzir um texto, nós temos uma base linguística, né? No nosso caso, a gente toma a língua portuguesa e produz os nossos textos. Todos os elementos que nós mobilizamos, todas as palavras que nós trazemos para constituir o nosso texto, elas estão impregnadas de sentido. Como elas trazem um sentido, eu não posso falar apenas do plano linguístico, ou seja, de um código, de um sistema. Eu preciso levar em conta o discurso que é mobilizado, ou seja, o que tem por trás disso, qual é o contexto histórico e social específico que influencia, então, essa produção do texto. Que fatores de natureza extralinguística, ou seja, fora da língua, fora do que é mobilizado na escrita, que vai fazer parte para que se compreenda o sentido de determinado texto. Então, vejam, nós temos 3 conceitos relacionados. Para produzir um texto, eu utilizo a língua, tá? Então, a língua, base material, base linguística, então, para a produção do texto. Só que na medida em que eu vou constituindo esse meu texto, ele deixa de ser apenas um texto, um conjunto de palavras, um emaranhado de ideias. Ele passa a ser um discurso, porque cada palavra que eu vou mobilizar está impregnada de um contexto histórico. Então, eu não faço uma escolha aleatória, porque muitas vezes a gente procura sinônimos para determinadas palavras, porque algumas não expressam exatamente o que nós queremos dizer. Por quê? Porque tem valores envolvidos, às vezes até o gênero interfere, a idade dos interlocutores também, a natureza social, a classe social, o momento histórico em que se está produzindo determinado texto interfere, e tudo isso vai fazer parte da constituição do sentido desse texto. E ainda, então, a gente diz que o discurso corresponde à voz de um grupo social, justamente porque, embora a gente tenha, por exemplo, na produção de um texto, um único autor, a gente tem a representação de um grupo social. Por exemplo, falando agora para vocês, eu estou produzindo um texto. Eu utilizo a língua como base para a produção do texto. Mas isso que eu estou dizendo precisa ser um discurso para que vocês entendam. De que forma? Quando eu estou explicando o conteúdo para vocês, eu estou situada numa determinada posição que é de professora. Quando eu penso em quem é meu público, eu preciso levar em conta a diversidade, né, de formação, a diversidade da idade, a diversidade em relação à classe social, em relação aos lugares de vocês enquanto alunos. Então, por mais que a gente não consiga fazer um discurso uno, homogêneo, a gente precisa ter uma ilusão de que está fazendo, né? Para que o meu ouvinte, para que o meu leitor consiga compreender o que eu estou querendo dizer naquele momento, tá? E a relação entre discurso e texto, então, qual seria? Há uma relação necessária entre os dois conceitos, porque todo o texto vincula-se ao discurso que lhe deu origem, que é aquilo que eu comentei em relação ao texto precisar ser um discurso, né, para que ele faça sentido.
O modo como um texto específico manifesta determinado discurso é o que define o caráter subjetivo. Ele nasce do olhar específico de um autor, né, que toma decisões particulares sobre como falar sobre determinados temas. Então, eu sempre tenho uma escolha. O meu discurso é determinado por escolhas, sejam elas palavras, sejam elas momentos históricos, sejam elas contextos sociais e culturais distintos.